Sabe, o monumento mais indestrutível da humanidade não é feito de pedra. Uhum. Ele não pesa absolutamente nada, não ocupa espaço no mundo físico e foi construído por um homem que, talvez nem tenha existido da forma como a gente imagina. É bem doido pensar nisso. Demais. E hoje a nossa missão é destrinchar essa história toda. A ironia é muito fascinante quando a gente coloca isso em perspectiva, né? Se a gente pensar no majestoso farol de Alexandria, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Nossa, sim, uma estrutura colossal. Exato, uma estrutura física imponente, com mais de 100 metros de altura, só que ele ruiu. Foi destruído por terremotos ao longo dos séculos e desapareceu nas águas do Mediterrâneo. Mas um livro, escrito na mesma cidade e na mesma época, continua intacto. Caramba! É o que a gente pode chamar de um verdadeiro farol de Euclides, só que imaterial, sabe? E essa é exatamente a missão da nossa exploração profunda de hoje para quem nos ouve. Decifrar como um texto com mais de 2.300 anos continua sendo a base do pensamento lógico moderno. Exatamente. Um texto que influencia desde a forma como a gente argumenta até, incrivelmente, o código que treina a inteligência artificial de hoje. É muito atual. Muito! E a nossa análise de hoje se baseia num seminário brilhante e nos artigos do professor Vinícius Melo, lá da Universidade Federal da Bahia, focados na obra Os Elementos, de Euclides. O grande enigma para a gente resolver aqui é como essa obra sobreviveu ao tempo e por que ela afeta tão profundamente quem busca aprender a raciocinar hoje. Bom, o ponto de partida para entender essa longevidade toda está num ambiente que permitiu que essa faísca intelectual surgisse, né? A gente está falando da Alexandria do período helenístico, lá por volta de 300 a.C. É uma época bem específica. Muito específica. Foi uma época marcada por um declínio daquele poder político grego tradicional, mas, ao mesmo tempo, por um florescimento absoluto do intelecto. Certo. Então vamos desempacotar isso e mergulhar no clima dessa cidade. Porque Alexandria não era um assentamento normal, que cresceu organicamente, né? Não, de jeito nenhum. Após as conquistas de Alexandre o Grande, ela foi construída no Egito quase como um projeto utópico. Inclusive, o traçado da cidade era uma grade geométrica perfeitamente planejada. Tudo calculado. Sim, era o puro suco do cosmopolitismo antigo. A geometria estava literalmente sob os pés das pessoas, sabe? Nas ruas em que elas caminhavam. E bem no coração pulsante dessa metrópole existia o museu, ou o Templo das Musas. Que nome poético! É lindo, mas o termo pode enganar quem pensa num local silencioso, guardando antiguidades. Aquilo era, na verdade, uma mega instituição de pesquisa, um centro de gravidade para as maiores mentes da época. Lendo as fontes, a imagem que vem na minha cabeça é tipo um think tank do Vale do Silício, só que na antiguidade. Perfeito, a analogia é bem essa. Imagina, filósofos, matemáticos, astrônomos de várias partes do mundo, financiados só para pensar. E é lá que Euclides supostamente trabalhava. Mas o que me deixa completamente perplexa é o vazio de informações sobre quem ele realmente era. A gente sabe quase nada. Pois é, sabemos que a obra existe, mas não há quase nenhum detalhe biográfico sólido. As primeiras menções a ele demoraram muito para aparecer na história. Tem uma citação de um matemático chamado Apolônio, que inclusive criticava o trabalho de Euclides. As famosas tretas acadêmicas da antiguidade. Exato. E o comentário mais detalhado que a gente tem de um filósofo chamado Proclo só foi escrito 700 anos depois. 700 anos é muito tempo. É bizarro. E considerando que o próprio Proclo diz que Euclides organizou teoremas de matemáticos anteriores, como Eudoxo e Teeto, isso me faz pensar, sabe, seria Euclides mais parecido com um editor-chefe brilhante do que com aquele estereótipo do inventor solitário trabalhando numa garagem? Olha, essa analogia do editor-chefe captura perfeitamente o papel dele. O grande salto tecnológico que Euclides proporcionou não foi, necessariamente, inventar uma matemática do zero. Tá, e o que foi então? O gênio dele estava na criação do método. Ele pegou um conhecimento que já existia de forma fragmentada por aí e aplicou um rigor dedutivo sistemático totalmente inédito. Ah, entendi. Antes dessa organização dele, povos como os babilônios e os egípcios viam a matemática de uma forma puramente utilitária,
Era quase como um livro de receitas. Algo bem na linha de pega as medidas de 2 triângulos, multiplica por esse valor mágico aqui e pronto, você encontra a área do seu terreno. Exatamente isso. O foco era estritamente resolver problemas específicos do dia a dia, tipo recalcular as fronteiras de uma fazenda lá no Egito, depois que o rio Nilo... Transbordava e apagava as marcas. Exatamente. E aí Euclides muda a regra do jogo. Ele não quer apenas entregar a receita pronta para a pessoa usar. Ele quer provar de forma irrefutável e totalmente lógica o motivo pelo qual aquela receita funciona. E fazendo isso partindo de princípios fundamentais indiscutíveis. É uma mudança de mentalidade gigante. É uma revolução. É por isso que o título da obra, Os Elementos, ou stoicheia, em grego, carrega um peso tão grande. E a fonte menciona que stoicheia significa as letras do alfabeto, né? Os componentes mais básicos da escrita. Tem uma certa ironia nisso, você não acha? Com certeza. Ele pega uma obra monumental, incrivelmente complexa, composta por 13 livros, e chama de o ABC. Ele está basicamente dizendo que isso aqui é o feijão com arroz, a fundação invisível de tudo. É o alfabeto da estruturação do pensamento. E a forma como ele organiza esses 13 livros é uma escalada lógica maravilhosa. O livro 1 começa com o mais básico possível. Ele define o que são linhas, o que são ângulos, e culmina na famosa demonstração geométrica do Teorema de Pitágoras. O terror do ensino médio. Pois é. Mas o que é fascinante aqui é que no livro 5 a gente encontra uma revolução que salvou a matemática grega de um colapso completo. Ele incorpora a teoria da proporção de Eudoxo. O professor Vinícius Melo destaca fortemente essa parte no material, a chamada crise dos irracionais. Para quem está ouvindo a gente agora e não passa os dias pensando em filosofia grega, qual era o real tamanho desse problema? Bom, vamos imaginar a mente de um pensador grego daquela época. Eles acreditavam profundamente que todo o universo, tipo, desde a música até a astronomia, poderia ser explicado por proporções perfeitas. Por números inteiros. Tudo bem harmonioso e fechadinho. Tudo era uma fração harmoniosa. Aí o choque de realidade acontece quando eles desenham um quadrado muito simples, com todos os lados medindo 1. Certo. Ao tentar medir a linha diagonal que cruza esse quadrado de ponta a ponta, o sistema deles simplesmente quebra. Essa é a famosa raiz quadrada de 2, né? Ela mesma. Um número que segue infinitamente depois da vírgula, sem padrão nenhum. Esse é o ponto. Ao descobrir que a diagonal e o lado do quadrado são incomensuráveis, ou seja, eles não podem ser medidos usando a mesma régua inteira, a fundação numérica da geometria grega simplesmente desabou. Nossa, imagina o desespero deles. Eles descobriram um número irracional. Não existia uma fração exata para representar aquilo. E a genialidade de Eudoxo, que está documentada no livro 5 de Euclides, foi resolver isso abandonando a tentativa de colocar um valor numérico exato na linha. E o que ele fez no lugar? Ele criou um método rigoroso para lidar com proporções de forma puramente geométrica. Então uma linha passou a ser tratada apenas como uma magnitude física, comparada com outra magnitude física, sem precisar de um rótulo numérico grudado nela. Caramba, eles fugiram da crise dos números, criando um universo de geometria pura. E o que explode a minha cabeça é que isso continua nos livros 7, 8 e 9, que focam na teoria dos números. Eles lidam com conceitos avançados, tipo a infinitude dos números primos e os números perfeitos. Sim, tópicos super complexos. Mas a fonte deixa muito claro que eles representavam esses números como segmentos de reta desenhados. Peraí, para quem acompanha a gente e sofreu com equações cheias de x e y na escola, a ideia de que a matemática pura não usava símbolos abstratos, mas sim réguas e compassos na areia, é uma quebra de paradigma tremenda. Representar um número primo contínuo e físico como uma linha reta. É muito louco, né? O distanciamento da nossa visão moderna é gigantesco. Para nós, hoje em dia, um número é um símbolo flutuando na abstração. Exato, é só um conceito na cabeça. Mas para Euclides e os contemporâneos dele, um número era um comprimento palpável. Isso obriga a gente a entender que os diagramas geométricos não eram apenas ilustrações de apoio num livro didático, sabe? Eles não estavam lá só para enfeitar a página. Não. O desenho era o próprio tecido da prova matemática.
O raciocínio acontecia visualmente. E essa dependência visual fica muito evidente na estrutura que ele criou para cada demonstração da obra. Próclo, aquele comentarista que surgiu séculos depois, dissecou a estrutura de uma prova euclidiana clássica e encontrou 6 partes muito rigorosas. Isso. Começa com a enunciação, que dita a regra geral. Depois vem a exposição, que é o momento de desenhar o diagrama específico do problema. Aí segue para a determinação, traduzindo a regra para aquele desenho. Depois a construção, onde linhas auxiliares extras são desenhadas. O famoso traçar a reta. Aí sim vem a demonstração, que é o passo a passo lógico dedutivo, e por fim a conclusão. Olhando para essa sequência, é impossível não ver um paralelo com o algoritmo de programação moderno. Você declara o objetivo, inicia as variáveis no ambiente gráfico, adiciona as funções auxiliares que precisa, roda a lógica de execução estrita e manda imprimir o resultado final. Essa analogia é perfeita. A arquitetura do pensamento algoritmo estruturado nasce ali, né? Cada passo depende estritamente do passo anterior e de regras pré-estabelecidas. No entanto, o uso profundo dessas figuras visuais e dessa sequência lógica nos leva a um terreno meio perigoso quando estudiosos de hoje em dia analisam a obra original. A gente cai naquilo que o material de base alerta: a armadilha do anacronismo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque anacronismo é basicamente olhar para pessoas do passado e julgá-las com a régua moral ou científica que a gente usa hoje, o que é sempre super injusto. É muito injusto. O desenvolvimento da matemática lá nos séculos XVIII, XIX e XX trouxe um rigor axiomático muito restrito. Sim. Então, quando estudiosos da lógica modernos olham para o texto de Euclides, eles frequentemente começam a apontar falhas que, sob a ótica de hoje, parecem amadoras, sabe? Eles criticam, por exemplo, a definição de um ponto como sendo aquilo que não tem parte, considerando essa frase vaga demais. Acham muito poético, né? Exato. Ou pior ainda, eles apontam para a primeiríssima proposição do livro 1. Lá, Euclides desenha 2 círculos a partir das pontas de uma linha e simplesmente assume que eles vão se cruzar no meio para formar um triângulo perfeito. Tá. E qual o problema disso? A visão moderna arrogante diria que Euclides era genial, mas um tanto descuidado com as pontas soltas. Pois é. Mas eu lanço um desafio aqui como o próprio professor Vinícius faz. A gente não está apenas passando pano para ele. Dizer que ele pensava diferente porque era um grego antigo não é apenas uma forma elegante de justificar que ele simplesmente esqueceu de fechar os buracos lógicos na hora de garantir que os círculos se cruzavam. É uma ótima pergunta, e a provocação é justamente o centro do debate acadêmico. Mas a resposta para salvar a reputação de Euclides vem de uma teoria brilhante de um estudioso húngaro chamado Árpád Szabó. E o que ele diz? A tese central do Szabó é que os elementos não nasceram da lógica formal fria que a gente conhece hoje. Eles nasceram da dialética grega. Dialética? Da arte orgânica do debate. O famoso método socrático de argumentação viva entre oponentes. Oponentes de debate, peraí. Então a geometria grega era uma espécie de duelo verbal e intelectual lá na praça? E não um cara isolado escrevendo teoremas numa sala escura? Exatamente. A geometria era essencialmente performática. Pensa na palavra hipótese. Hoje, a gente usa isso como sinônimo de um palpite educado que um cientista vai testar num laboratório, né? Uma teoria inicial. Isso. Mas no contexto da dialética antiga, uma hipótese era um acordo mútuo, um terreno comum. As definições de Euclides não buscavam uma precisão enciclopédica absoluta para o universo. Elas eram delimitações necessárias para que 2 debatedores pudessem sequer começar a conversar. Ah, entendi. Tipo, nós concordamos que um ponto é essa marcação indivisível aqui. Sim. Então, beleza, podemos prosseguir. E o nível de genialidade fica ainda mais claro quando a gente olha para os postulados. A raiz da palavra grega aitémata significa demandas ou exigências. Tá, mas por que alguém precisaria exigir ou demandar o direito de fazer algo tão trivial quanto desenhar uma linha reta entre o ponto A e o ponto B? Quem, em sã consciência, numa praça de Alexandria, discordaria que você pode puxar um traço na areia?
Os filósofos pertencentes à escola dos Eleatas discordariam. Os Eleatas? Sim, figuras como Zenão de Eleia, que é muito famoso pelo paradoxo de Aquiles, e a tartaruga. Eu já ouvi falar desse paradoxo. Então, esses pensadores usavam argumentos lógicos paralisantes para defender que o movimento no espaço era uma ilusão absoluta. O argumento do Zenão era mais ou menos assim: para você chegar a qualquer ponto físico, você tem que percorrer a metade do caminho antes. Faz sentido. Mas antes disso, a metade da metade. E antes, a metade da metade da metade, infinitamente. Como o espaço é infinitamente divisível na cabeça dele, o movimento nem sequer pode ter um primeiro passo. Logo, nada se move. Sensacional. Quer dizer que se você tá lá desenhando seu diagrama em Alexandria para provar um teorema de Euclides e tem um seguidor de Zenão na plateia, a primeira coisa que o cara vai gritar quando você mover o graveto na areia é tipo, objeção, o movimento não existe, portanto, o seu desenho contínuo é uma fraude intelectual. É bem por aí. A resistência filosófica era muito real. Os postulados de Euclides, portanto, não são verdades universais cósmicas que ele tirou do nada, nem são falhas de rigor. Eles operam exatamente como termos de serviço de um aplicativo moderno. Nossa, genial. Ele está comunicando para o oponente: olha, se você quiser participar dessa arena de geometria aqui, eu exijo que você deixe o paradoxo de Zenão na porta. Você é obrigado a me conceder o direito prático de mover um instrumento de desenho do ponto A ao ponto B. Que incrível! Sem essa premissa aceita, o jogo dialético não acontece. Essa analogia dos termos e condições muda totalmente a forma de ler o livro. É como marcar aquela caixinha de eu aceito antes de usar um software, sabe? Exatamente. Ele não falhou na lógica abstrata. Ele estava criando barreiras pragmáticas contra trolls do debate filosófico. Trolls da antiguidade. Total. E voltando àquele problema moderno da falta de um axioma para os dois círculos se cruzarem lá na proposição 1, num ambiente de diálogo ao vivo, se os dois debatedores estão olhando para os círculos perfeitamente desenhados na areia e estão vendo a interseção acontecer diante dos olhos deles, o debate avança. Eles já concordaram com as regras visuais, não havia um buraco lógico na mente deles, porque a própria figura era a prova. Se conectarmos isso ao quadro geral, o grande triunfo de Euclides foi que essa estrutura dialética sobreviveu ao colapso do mundo antigo. O formato de estabelecer premissas irrefutáveis e deduzir as consequências passo a passo tornou-se a espinha dorsal de como o Ocidente inteiro aprendeu a pensar e a validar a verdade. E a gente não pode ignorar a jornada cinematográfica que esse texto percorreu, né? As fontes mostram pra gente que a transmissão dessa obra dependeu de um fio de cabelo em vários momentos da história. Foi por muito pouco. Muito. Começando com estudiosos como Theon de Alexandria, o pai da célebre matemática Hipátia, que preservaram e editaram o texto. Mas como esse material, que era tão frágil, escapou da poeira do tempo e das invasões? A ponte de salvação, sem a qual a gente provavelmente não teria Euclides hoje, foi o mundo islâmico. Ah, claro. Enquanto a Europa entrava em períodos de retração intelectual após a queda do Império Romano, estudiosos árabes e persas traduziram, criticaram e expandiram fervorosamente a geometria euclidiana. E essa blindagem intelectual que eles fizeram foi fundamental. E aí ocorre o movimento de retorno para o Ocidente. Eu li no material que um sujeito chamado Adelard de Beth foi crucial nisso, né? Sim, a história dele é fantástica. Ele supostamente viajou disfarçado para regiões sob influência islâmica, conseguiu cópias dos elementos em árabe e traduziu tudo para o latim, reintroduzindo a obra na Europa lá do século XII. Séculos depois, a gente tem marcos como a prensa de Hadot em 1482, o primeiro livro impresso com diagramas geométricos complexos. Um marco na publicação. Demais. E confesso que a minha versão histórica favorita, citada no material, é a edição super exótica do irlandês Oliver Byrne, em 1847. Ah, essa é maravilhosa. Ele olhou para aquela sopa de letrinhas e diagramas monocromáticos e fez um verdadeiro upgrade de UI e UX, interface de usuário pura, sabe? Ele substituiu as letras enfadonhas por cores sólidas primárias vibrantes nos diagramas. Ele acabou antecipando a estética de artistas modernos como Mondrian,
Tudo para facilitar o raciocínio visual original que Euclides pretendia. Esse esforço contínuo de sucessivas civilizações para preservar e aprimorar a entrega dessa obra prova a robustez incrível do método. Mas, naturalmente, a ciência avança questionando os gigantes, né? Com certeza. O império do método puro e visual de Euclides enfrentou seu primeiro grande desafio em 1637, com René Descartes. A famosa invenção da geometria analítica, a fusão entre álgebra, eixos cartesianos x e y e geometria. Mas me diz uma coisa, isso não tornou todo aquele método puramente visual de Euclides obsoleto, já que agora a pessoa podia simplesmente resolver um desenho usando equações matemáticas rápidas? É um raciocínio muito comum, mas é equivocado. Ah, é? É. Descartes não destruiu o legado de Euclides. Na verdade, ele construiu uma nova ferramenta sobre as fundações dele. A geometria analítica permitiu traduzir as formas em equações, o que automatizou o trabalho mecânico de achar certas respostas. Facilitou a vida. Muito. No entanto, o motor lógico, o modo de raciocínio passo a passo partindo de axiomas, continuou intacto. Para se ter uma ideia de quão forte era a influência do método, pensadores gigantescos como o filósofo Spinoza e o físico Isaac Newton escreveram as suas obras-primas estruturadas intencionalmente à maneira geométrica de Euclides. Que legal! Eles copiavam o formato de postulados e teoremas, mesmo tendo pleno domínio da álgebra avançada do Descartes. Então, Descartes adicionou uma baita ferramenta na caixa, mas não quebrou as regras do jogo. A grande revolução conceitual, a quebra real do monopólio, veio de uma fissura dentro do próprio sistema original, não é? O famigerado quinto postulado de Euclides, o postulado das retas paralelas. Por que isso era uma dor de cabeça tão grande para os matemáticos? Bom, os 4 primeiros postulados de Euclides eram muito enxutos e diretos. Coisas simples, tipo poder desenhar um círculo ou uma linha. O quinto postulado, porém, era um texto longo, denso, cheio de condições sobre ângulos internos e retas que se cruzam lá no infinito. Parecia mais uma exceção à regra. Exato. Ele soava como um teorema complexo que precisava ser provado e não como uma regra de base evidente que devesse ser aceita cegamente pelos debatedores. Durante uns 2 milênios, as mentes mais brilhantes da história tentaram provar esse quinto postulado usando apenas os 4 primeiros. Numa tentativa de dar uma limpada no código de Euclides. Isso. E todas falharam. Nossa, até que a gente chega ao século XIX e matemáticos brilhantes como Gauss, Bolyai e Lobachevsky têm uma epifania maravilhosa. Eles param de tentar consertar a regra e fazem a pergunta proibida, né? E se a gente simplesmente rejeitar esse quinto postulado como verdade universal absoluta? E se a gente assumir que retas paralelas podem sim se cruzar, dependendo de onde estão desenhadas? O resultado de fazer essa pergunta proibida foi a descoberta de um multiuniverso matemático. Literalmente. Ao rejeitarem o postulado, eles provaram que o sistema de Euclides não entrava em colapso. Ele apenas dava origem a geometrias inteiramente novas. Eles descobriram as geometrias não euclidianas. Espaços curvos, esféricos e hiperbólicos, onde as regras clássicas de Euclides não se aplicam, mas que possuem uma consistência lógica interna perfeita. Que virada! Eles usaram o próprio rigor metodológico que Euclides ensinou para provar que o universo abrangia muito mais do que superfícies planas. Essa exploração de um antigo bug no código destrancou a física moderna. Se esses matemáticos não tivessem criado a matemática dos espaços curvos questionando Euclides, Albert Einstein não teria as ferramentas teóricas prontas para formular a teoria da relatividade geral no século XX, que depende inteiramente da ideia de que a gravidade curva o espaço-tempo. E a persistência monumental dessa forma de estruturar o conhecimento traz a gente diretamente para o ápice da tecnologia do nosso tempo agora. O ano é 2024. E o sistema de inteligência artificial AlphaGeometry, do Google DeepMind, chocou a comunidade científica ao resolver problemas de geometria complexos no nível de medalhistas da Olimpíada Internacional de Matemática. A fonte traz uns detalhes sobre como o AlphaGeometry opera que me deixaram fascinada, porque a arquitetura da IA é basicamente um reflexo da estrutura descrita por Proclo lá no texto antigo. Sim, é incrível.
O Alpha Geometry atua dividindo o trabalho em duas frentes complementares, né? Primeiro, ele usa um modelo de linguagem neural profundo que tenta adivinhar onde desenhar pontos ou linhas auxiliares no problema que não estavam lá no início. A intuição? Isso. Depois, um motor simbólico estrito entra em ação, usando pura lógica rígida para testar matematicamente se aquela nova linha ajuda a fechar a demonstração. Mas espera aí, isso não é exatamente as fases de construção e demonstração da prova de 6 partes de Euclides operando dentro de um processador? A equivalência é assustadora e ao mesmo tempo bela. Quando um humano resolve um problema difícil de geometria, ele encara o papel e, por pura intuição, pensa: e se eu traçar um triângulo imaginário aqui dentro? Isso é a construção de Euclides. As máquinas tradicionais eram ótimas na lógica fria, mas péssimas nessa intuição criativa visual. O que fizemos agora foi treinar redes neurais avançadas para imitar a intuição construtiva de um estudioso debatendo com um graveto lá nas ruas de Alexandria e acoplamos isso a um provador lógico irrefutável. A essência do que a inteligência artificial de ponta faz hoje para raciocinar e destravar um problema é basicamente um método euclidiano digitalizado. Para consolidar toda essa jornada riquíssima que o material apresentou para a gente, o que tudo isso significa para quem acompanha a nossa análise? Decodificar os elementos revela que não estamos falando apenas de descobrir o comprimento da diagonal de um quadrado. O legado imaterial do farol de Euclides é o próprio método do pensamento estruturado. É a forma de pensar. A capacidade de estabelecer premissas claras e acordadas por todos antes de começar uma discussão e o rigor dedutivo implacável. Esse é o mesmo motor lógico que a gente usa hoje para escrever o código que processa as nossas finanças, para estruturar a defesa de um argumento em um tribunal e para modelar o limite das inteligências não biológicas. A constatação final, e quando a visão provocativa presente no material do professor Vinícius Melo, exige da gente uma reflexão profunda. A geometria euclidiana, com seus postulados inquestionáveis e a clareza irrefutável, convenceu a humanidade de que o universo cósmico era estritamente reto, plano e ordenado de forma bem simples por mais de 2 milênios. É muito tempo de hegemonia. Muito tempo. E apenas quando tivemos a audácia de questionar as restrições invisíveis do quinto postulado é que percebemos que a realidade fundamental do espaço-tempo era fluida, curva e incrivelmente mais complexa. E a grande pergunta que fica martelando após essa constatação toda é: enquanto as pedras colossais da antiguidade viraram poeira, os modelos lógicos invisíveis ainda governam o mundo. Então, diante das tecnologias que a gente consome hoje, quais são os novos axiomas ocultos que os algoritmos de recomendação, as redes neurais e a inteligência artificial estão instalando furtivamente nas nossas mentes, aceitos sem qualquer debate dialético? Quais são os novos termos de serviço cognitivos invisíveis que a gente já aceitou e que vão limitar ou expandir o horizonte do debate humano pelos próximos 2000 anos? Fica aí a provocação para o raciocínio de cada um.